boa noite. Boa noite a todos. E mais uma vez aqui estamos, né? Vamos nos reunindo com a graça de Deus. Então, sejam todos bem-vindos, sejamos todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso encontro, né? Já se tornou, vamos dizer, quase que tradicional, afinal já são mais de 6 meses, né, diariamente. Hoje nós estamos no nosso encontro número 193. Então, semana que vem, terça-feira, estaremos fazendo o nosso encontro de número 200. Né? Parece que foi ontem mesmo que nós falamos e nos encontramos pela 100ª vez e agora nós já estamos chegando ao número 200. Que bom, né? Bom que estamos reunidos, estamos nos reunindo, perseverando, né? Aprendendo um pouquinho mais, todos nós aprendendo um pouquinho mais do Evangelho, né? Basicamente, né? Nos encantando, deliciando com as orientações e tudo aquilo que nos diz também a Joana de Ângeles nas psicografias do Divaldo Franco. E hoje o Evangelho nos traz aqui convidar os pobres e os estropiados, os itens 7 e 8, do capítulo que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Então nós vamos ter hoje, né, convidar os pobres e os estropiados. E também Joana de Ângeles hoje vai nos falar sobre a seguinte pergunta. Dizem que uma reunião mediúnica é um pronto socorro espiritual, né? Porque afinal são atendidos nas reuniões mediúnicas que se fazem nas casas espíritas, são atendidos os nossos irmãos desencarnados que querem falar, precisam falar e vêm para ter um consolo, uma palavra, uma orientação. Então por isso que se diz que é um pronto socorro espiritual, né? E aqui a pergunta é: a que poderíamos comparar as reuniões de desobsessão? Né? Porque nós precisamos, né, entender que as reuniões mediúnicas, existem aquelas que são as reuniões mediúnicas normais, onde todos os nossos irmãos, né, que podem, vêm e conversam, falam com o dialogador, e assim são orientados, etc., como nós sabemos. Mas também existem as reuniões específicas de desobsessão. E essas reuniões de desobsessão são trazidos aqueles irmãos que estão obsediando, né? Lutando aqui naquilo que nós já vimos de obsessão, para eventualmente, na questão de vingança, porque se acham fazendo justiça, que perseguem aqui a nós encarnados, né? Então eles são uma reunião específica para o tratamento, para a conversa, para uma orientação a eles, né? Então são dois tipos de reuniões diferentes, uma geral, que é a mediúnica normal, e uma de desobsessão, então que só trata com esses irmãos que vêm para obsediar aqui as nós encarnados. E aí pergunta para ela, né? Diz então que uma reunião mediúnica é um pronto-socorro espiritual. Aqui poderíamos comparar as reuniões de desobsessão, que é aquele atendimento mais específico. E ela vai nos falar então no final, né, na segunda parte aqui do nosso encontro, porque hoje nós temos no Evangelho convidar os pobres e os estropiados. E hoje nós não temos, sim, né, aniversariantes listados, mas ontem o nosso querido Milton José, né, Milton José Pinto, nosso conhecido esposo da Solange Cocol, falou-nos no aniversário do neto dele, que foi ontem, filho da Raquel, né, o Léo, completando 10 anos. Olha que maravilha. Então, embora não tenhamos relatado no dia, mas hoje nós fazemos aqui nosso registro, né, e claro, também nossas intenções na prece, pelo sucesso, pela longa, pela proveitosa, pela feliz jornada do Léo, os netos da Solange Cocol e do Milton José Pinto, filho da Raquel. Então, nosso grande abraço a todos vocês. E ao mesmo tempo, olha como que é a vida, né? Ao mesmo tempo em que também estaremos, claro, nas nossas intenções pelo neto do Milton, né? Vamos também nas nossas intenções pelo próprio Milton, que hoje está em Campinas, para fazer um exame de saúde, né? Então, para que tudo transcorra bem, e vamos também colocá-lo nas nossas intenções daqueles que precisam de um fortalecimento. Aqui estamos nós para isso, para ajudarmos-nos mutuamente, fazer desses
momentos que a gente fica no encontro, momentos felizes que a gente possa realmente trabalhar um pelos outros, né? Mandar nossas vibrações positivas, nossas preces, né? De fortalecimento, de encontro, acima de tudo, da paz, né? Paz do corpo, paz da mente, paz do espírito. É o que todos nós queremos, todos nós precisamos. E falando em paz, né? Vamos aqui agora falar sobre vocês. Vocês que então se registraram já aqui, já deixaram seu boa noite, ou deixaram também ali seu like, né? Sua joinha. Então vamos lá, vamos cumprimentando os nossos amigos, vocês, claro. A Márcia Siqueira, a Toninha Pericinoto, psicanalista, todo mundo dando boa noite. Também a Maria Socorro Marques, a Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, nosso prezado Edmar José Bueno, Egli Mormilo, Sônia Martins, Robertson Parente, todos dando boa noite, que bacana. Cacilda também, né? Boa noite para todos, sempre com as bênçãos de Deus, com certeza. Seu Carlos Santana, nosso viajante, né? Viajante cineasta. Boa noite, seu Carlos. A Lúcia Celim também, Eloá Romanato, mandando boa noite para todos nós. Leonice Oliveira, Fábio Luiz de Oliveira, Denise Holland, nosso queridíssimo Aurélio Robles também, mandando seu boa noite. E esse boa noite, então, que todos vocês mandando, claro, é extensivo a todos nós, aqueles que nós conhecemos, a todos, porque aqui estamos numa atmosfera de alegria, de compartilhamento, de boas vibrações, de boas intenções, de amor, de carinho, que é o que todos nós precisamos um pouco, né? Isso colocado, dando aí o boa noite a vocês todos. Vamos aqui também, deixe ver na questão dos likes, né? Se o notebook resolver trabalhar um pouco mais em rapidez, que ele está pensando, né? Mas nós vamos, daqui a pouquinho então, nós vamos falar dos demais colegas. Vamos para o nosso querido Evangelho, né? E aqui ele está falando hoje, convidar os pobres e os estropiados. Então vamos ver o que nos diz aqui o Evangelho. E o texto é de São Lucas, para nós hoje, evangelista do Evangelho, né? Tirado da Bíblia, claro. E é assim. Ele disse também àquele que o havia convidado: quando derdes a jantar ou a cear, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que serão ricos, de modo que eles convidem em seguida a seu turno e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estavam à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz aquele que comer do pão do reino de Deus. São Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Vamos ver o comentário do Evangelho, então, o que nos diz a respeito deste festim. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia nos ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada. E há homens incapazes de compreenderem as nuances delicadas do pensamento, seria preciso imagens fortes, produzindo efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nessas palavras: sereis felizes porque não terão meios de vô-lo retribuir. Quer dizer, que não se deve fazer o bem com vistas a uma devolução, mas pelo único prazer de fazê-lo. Para dar uma comparação surpreendente, ele disse: convidai para os vossos festins os pobres,
porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festins é preciso entender, não o repasto propriamente dito, mas a participação na abundância que desfrutais. Essas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação no sentido mais literal. Quantas pessoas não convidam à sua mesa, senão aqueles que podem, como dizem, honrar-lhes, ou que podem convidá-las a seu turno. Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber aqueles de seus parentes ou amigos que são menos felizes. Ora, quem é que não os possui entre os seus? E por vezes, prestar-lhes um grande serviço sem aparentá-lo. Estes, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem dissimular o benefício por uma sincera cordialidade. Está aí o Evangelho de hoje. Convidai os cegos e os estropiados. Então, o Evangelho de hoje, claro, vem na mesma linha, do Evangelho que nós estamos vendo, que a sua mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Claro, falando sim da caridade, do dar sem ostentação, do amor pelo amor, pelo prazer de ter reunidos ali as pessoas que são de seu coração. Fazer o bem tantas e tantas vezes, mesmo sem saber a quem, apenas pela necessidade que eles têm, sem com isso criar nenhum encargo de devolução do que quer que seja. É o que trata aqui esse texto, do festim, para os cegos e os estropiados, quando fala para não convidar. Não convide parente, amigo, as pessoas ricas, quando você dá exatamente esperando algo em troca, porque estes podem te dar algo em troca. Mas convida as pessoas simples. E na figuração, os cegos, os estropiados, os coxos, aqueles pobres. Por quê? Porque estes não poderão te dar em retorno absolutamente nada. E ali estará o teu prazer, a tua satisfação em poder auxiliar. E como disse, a tua recompensa virá na hora da prestação de contas, como queiram dizer assim. Porque ali trabalhaste pelo teu irmão, sem esperar absolutamente nada em troca. O amor pelo amor, a caridade pela caridade. E é algo absolutamente natural para todos nós, claro. Se nós formos falar na realidade da coisa, como na própria figura, no sentido figurado que foi contada essa parábola, essa passagem, claro que quando nós vamos fazer uma festa, alguma coisa, vamos convidar as pessoas do nosso relacionamento, todas as pessoas, se for possível, claro também, não é bem assim. Mas serão essas pessoas. O que o Evangelho nos fala hoje é a respeito da caridade que vem embutida no texto, para assim fazermos o bem àqueles que necessitam, sem esperar absolutamente nada em troca. Caridade pela caridade, o bem pelo bem, sem qualquer espécie ou mesmo pensamento de ostentação. Lembrem-se que nós falhamos ou pecamos, como se diz, por atos, palavras e pensamentos. Então, quando vamos fazer uma caridade, investiguemos como está nosso pensamento. Se quando vamos fazer a caridade, vamos fazer uma doação, fazer um auxílio, vamos fazer uma prece, vamos ouvir, dar o ombro para alguém que precisa, se o nosso pensamento está se dispondo, mas pensando em algo em troca. É isso que o nosso Evangelho quis colocar para nós hoje. Caridade pela caridade. Não façamos aquilo que a nossa recompensa vai ser aqui mesmo, porque daqui nada vamos
levar. Nós todos bem sabemos disso. É isso que o Evangelho hoje traz para nós, como informações, uma colocação bem apropriada e muito rica, né? Como sempre ele aqui coloca para nós. Então, meus queridos amigos, vamos dar mais alguns boa noite, né, do pessoal que está conosco aqui. Sejam bem-vindos. Também aqui conosco, vamos ver aqui a Giovana Picarelli Ferraz, bem-vinda, né? Também está aqui conosco. Vamos ver agora se aqui o nosso precioso like aparece. Apareceram aqui alguns, olha aí. Então, também nós temos no like lá, né? Cacilda, Ivano, Carlos Santana, Edmar, Márcia Siqueira, Nandinha, Escaramal, a Giovana, a Ilana, Taine, Fábio, Adalva, Patrício, Lúcia Celinho, Robertson Parente, todos vocês, então, aí, também aqui conosco, né? Neste nosso encontro, de número 193. Muito bacana, muito bom. E meus amigos, e Joana de Ângeles vai nos falar hoje sobre os médiuns. E a pergunta ela é muito interessante, realmente interessante. Por quê? Dizem que uma reunião mediúnica é um pronto-socorro espiritual, como o é. Que poderíamos comparar às reuniões de desobsessão, que são aquelas bem específicas para os nossos irmãos mais perturbados e que querem vingança, esse tipo de coisa, sobre aqueles espíritos que estão encarnados, como nós estamos. Aí, Joana de Ângeles, ela vai fazer, e aqui, pelo texto, embora não diga explicitamente, mas nós percebemos, e vocês vão ver, que ela fala na comparação com a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. Aquele pobre infeliz que foi assaltado, agredido, machucado, largado no chão. Aí veio um fariseu, passou, trocou de calçada. Veio um outro levita, passou também ao longe. E o samaritano, né, que vive em briga com os judeus, etc. e tal, assim diz a história, ele fez o atendimento a esse pobre irmão que estava lá caído. E dentro da explicação de Joana de Ângeles, a relação é com essa parábola, né? A parábola do bom samaritano. E nós vamos depois dar algumas pinceladas no que ela nos diz, tá bom? Vamos ver. Considerando as nobres sessões de socorro mediúnico aos desencarnados em sofrimento, hoje realizadas pelos adeptos da doutrina cristã, recorramos ao ensino de Jesus na excelente parábola. O recinto das experiências mediúnicas pode ser comparado à hospedaria acolhedora e gentil. O homem caído na orla do caminho, consideremo-lo o espírito tombado nos próprios enganos, com todos nós, né? O médium doutrinador, aquele que conversa, né? Assemelhamo-lo ao encarregado da estalagem. Os médios recalcitrantes examinemo-lo como doutor indiferente, fariseu, e o levita sem piedade, que viram o homem caído no caminho e foram embora. O médium obediente ao mandato do serviço socorrista, tenhamo-lo como bom samaritano. E a via entre Jerusalém e Jericó, convencionemos a estrada dos deveres fraternos por onde todos transitamos. Ainda poderíamos considerar o bálsamo e o unguento, postos nas feridas do assaltado, como sendo as orações do círculo de corações devotados à tarefa mediúnica. As moedas pagas ao hospedeiro, simbolizemo-las como as renúncias e as dificuldades, lutas e testemunhos solicitados aos membros da reunião. E o doutor da lei, zombeteiro e frio, representemos como sendo os companheiros conhecedores da vida imortal, notificados das surpresas do além-túmulo, indiferentes, entretanto, às tarefas sacrificiais do auxílio fraterno. Se abrasado pela mensagem espírita, militas na mediunidade, em qualquer das suas múltiplas manifestações,
ou fazes parte de algum círculo de socorro espiritual, unge-te de bondade e dá a tua cota de esforço aos falidos na via da imortalidade. Não lhes perguntes quem são, de onde vêm, para onde vão, porque caíram. Não lhes imponhas verbosidades estrondosas, nem debatas, apaixonado, convicções. Não fala-lhe do novo amanhã. Fala-lhes do novo amanhã e medica-os agora, socorrendo-os com bondade e abnegação. Seja em qualquer função que desempenhes na tarefa espírita da assistência mediúnica, o bom samaritano, considerando todo e qualquer espírito que chegue ao núcleo de trabalho, não como adversário de ontem, o obsessor de hoje, ou o sempre inimigo, mas como teu próximo, a quem deves ajudar. Assim como Jesus, redivivo na mensagem espírita, continua ajudando-te, carinhoso e anônimo. Joana de Ângeles, na sua mensagem de hoje, Espírito e Vida, de onde foi extraído então essa mensagem, o livro da psicografia de Divaldo Franco. E olha, grande realidade, né? Que beleza de comparação que ela fez entre o bom samaritano, a parábola que todos nós conhecemos, e a tarefa que é feita dentro de uma sessão de desobsessão, de orientação para esses nossos irmãos espirituais que estão perdidos, né? Perdidos na mente fixada da vingança, né? Assemelhando-se, julgando-se os arautos da justiça divina e, por isso, então, perseguindo a outros espíritos devedores. São trazidos, então, às reuniões de desobsessão, que é objeto da parábola. E aqui Joana compara os diversos elementos a todos aqueles que passaram pela parábola. Inclusive, né, ela diz, ainda poderíamos considerar o bálsamo e o unguento posto nas feridas do assaltado como sendo as orações dos círculos de corações devotados à tarefa mediúnica. Então vejam que importância que tem a oração. Porque dentro de um processo mediúnico de auxílio àqueles que necessitam, nossos irmãos espirituais que necessitam, a oração é fundamental, como ela coloca aqui, o bálsamo e o unguento que é colocado na ferida. Ou seja, em todos aqueles processos de perturbação em que eles se encontram, a oração é absolutamente fundamental. Por isso que jamais devemos deixar de fazer orações, de dedicar nosso tempo às orações, ao levantar, ao ir dormir, agradecer pelo dia que se foi, agradecer pelo dia que aí vem e orar onde quer que seja. Não existe lugar para que se faça oração, para que se encaminhe esse bálsamo para o nosso próprio espírito e para aqueles que necessitam. Basta sentir a necessidade. 30 segundos, uma conversa rápida com o nosso Pai. Como Jesus disse, quando quiseres orar, abre a porta do teu quarto, entra, faça a sua oração. Onde é essa porta? Onde é esse quarto? É o nosso coração. Estejamos onde estivermos, sempre podemos orar. E aí, vejam como encerra aqui nossa querida Joana, falando, né? Quando nós vamos auxiliar alguém, e isso serve de uma maneira geral, né? Quando nós vamos fazer a caridade, caridade pela caridade, fazer o bem sem olhar a quem, como é prescrito, fazer o bem sem olhar a quem, ela nos diz aqui, mesmo na reunião mediúnica, mas que serve também para nós. Não lhes perguntes quem são, de onde vêm, para onde vão, por que caíram. Não lhes imponhas verbosidades estrondosas, nem debatas apaixonados convicções.
Fala-lhes do novo amanhã e medica-os agora, socorrendo-os com bondade e abnegação, sem qualquer função que desempenhes o bom samaritano. Fazer o bem sem olhar a quem? É isso. Não me interessa saber o que aconteceu. Ele por si só já é ali o exemplo da tristeza por estar naquela situação. Então por que eu vou querer saber o que aconteceu com ele? De onde veio? Para onde você vai? O que aconteceu? Faça caridade. É que também em uma reunião mediúnica, no atendimento que se faz, é assim. Trazer simplesmente o bálsamo e o unguento. Que caminho ele traçou, isso está na consciência dele. Seja na reunião mediúnica, seja numa caridade que nós façamos aqui encarnados para um nosso irmão que seja necessitado, qualquer tipo de caridade, mas que seja feita de coração. Né? É aqui o que pede Joana de Ângeles, é o que pede ser nosso evangelho. Né? Hoje, inclusive, falando de fazer caridade sem pensar em retribuição, fazer por amor. Abrindo nosso coração, vamos dar espaço ao amor para que ele se instale, para que ele possa falar mais alto na nossa consciência e que seja ele, sim, o motivo de nosso equilíbrio, de nossa sensatez, que nos acalma, que nos tranquiliza e que nos permite ordenar melhor nossos pensamentos, que são responsáveis pelas nossas palavras, pelos nossos atos no dia a dia. É isso que eu queria trazer e que trouxe para vocês, né? Não que eu trouxe, está na sequência do Evangelho, está na sequência de Joana de Ângeles, mas é o assunto, né? É o assunto que nos trouxe aqui hoje e que eu agradeço muito a presença de vocês aí, estarem na nossa companhia. Isto posto, a aguinha, que é fundamental para o nosso equilíbrio físico, vamos então fazer nossa oração. Vamos, claro, lembrar do nosso querido Léo, né, o filho da Raquel e neto do Milton, que está todo dia conosco aqui. Hoje ele está em Campinas. No neto do Milton com a Solange Cocol. Mas também os nossos queridos amigos, né, que estão precisando aqui, claro, também das nossas orações para que se fortaleçam fisicamente. Então nós temos aqui o Rodrigo Nunes Frade, a Fabiana Santana da Silva, Margarida Pucci, Elizabeth Caputini, a Elaine Pieroni, Leonardo Henrique, a Marisa Belmudes, Williams Freire, Elora Freire, também a Adriana Freire e todos aqueles que estiverem na mente de cada um de vocês, tá bom? Vamos então para o nosso momento de prece, para o encerramento, né, do nosso encontro, que está muito bacana, como sempre, tá bom? Então, minutos iniciais, vamos tranquilizar um pouquinho os nossos pensamentos e relaxar. Pai nosso que estás no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéus. Santificado Senhor seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, a paz, a claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra.
de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz, do carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos escabrosos, de passados tenebrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da Tua luz. Que nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do Teu amor. Que assim seja, Pai. E Pai, querido Mestre Jesus, querida Mãe, agradecemos sempre o dom da vida que nos destes, ó Pai. A presença constante e amada de nosso querido Mestre Jesus entre nós, desde o princípio dos tempos de nosso planeta. O olhar carinhoso de nossa querida Mãe. E por isso vos agradecemos o dom da vida, sua bondade infinita, misericordiosa para com todos os seus filhos neste mundo. E por isso agradecemos, Senhor, em nome daqueles que hoje nascem, trazidos a este mundo, na árdua missão de resgatar seus débitos. Agradecemos por aqueles que aniversariam com a felicidade de mais um ano conquistado na luta pela moral, pelo bom espírito. Agradecemos, ó Pai, muito pelos profissionais da saúde sempre cuidando de nós, especialmente nessa época difícil. Acolhei com amor, com bondade os bons espíritos, aqueles que partiram, todos os nossos irmãos que partiram cumprindo a nossa jornada, aqueles vitimados pelo Covid, que sejam sempre acalentados, amados e encaminhados. Ó Pai, agradecemos por nossa família, todos nós reunidos sob o mesmo teto, pessoas que precisam estar juntos, porque o mais das vezes há débitos a serem pagos, corrigidos, situações a serem esclarecidas. Fortalecei-nos e amparai-nos, ó Pai. Fortalecei e amparai este vosso planeta, tão judiado, castigado por todos nós, seus filhos, insensatos, valorizando a vida. Precisamos valorizar a vida vegetal, a vida animal. Pedimos também, ó Pai, pelos dirigentes deste planeta, todos aqueles que trabalham com pessoas, que seu amor toque seus corações. E vos pedimos por nossas casas de oração, por nossos ambientes de trabalho. Obrigado, querido Pai, obrigado, querido Mestre Jesus, por estarem sempre conosco. E vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco, com todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, neste planeta, em todo o seu universo. Esteja em nossos lares, protegendo, purificando, amparando a todos os seus irmãos, seus filhos. Esteja sempre, Senhor, com aqueles que para nossos lares vêm, trazendo seu amor, levando muito mais do que deixam em nossos lares. E, Senhor, nosso coração se abre ao teu amor, acolhe seus bálsamos de luz redentores, seus bálsamos que nos equilibram, nos fortalecem. Habitai sempre nosso coração, Pai, e possamos por nossos atos, palavras e pensamentos trazê-los sempre conosco. Obrigado, Senhor, obrigado pela água que bebemos, que purificais, fluidificais, pelo nosso corpo, nosso físico, por todos nós. Obrigado, porque teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. E nós os glorificamos, nós os bendizemos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja, Pai, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos, muito
muita alegria, podemos estar juntos mais uma vez, né? E nesses momentos de alegria podemos, claro, sempre, né, pensarmos e mandarmos bons pensamentos a todos aqueles que necessitam. E vamos aqui então dando boa noite também aos nossos queridos amigos que aqui estão. Vamos lá, vamos localizar aqui. Vamos voltando, olha, voltando bastante. Agora sim, vamos lá. Agradecendo-os, boa noite, a participação, a presença de todos vocês. Também da Giovana Picarelli Ferraz, da Rose Todel Sartori, Maria Ângela, Dona Bela Bastos, né? Conosco também, agradecendo pelo Evangelho. Nós que agradecemos poder estar juntos, né? Também a Maria Ângela nos diz, assisti ao filme do Divaldo, Guia Espiritual, e a maravilhosa Joana de Ângeles. Vale a pena, muito bom o filme. Realmente. Muito obrigado, Maria Ângela. Também aqui, vamos ver aqui que nos diz mais. Sônia Martins, hoje é aniversário da filha Gabriela, da Sônia Martins. Então, em nossas intenções também a Gabriela, dele um grande abraço e haja uma jornada imensa, com muito sucesso, muita luz e amor, paz no caminho da Gabriela. É o que todos nós desejamos, viu, Sônia? Grande abraço para todos vocês. E boa comemoração, que haja um bolinho docinho muito gostoso aí, né? Adoro bolo, hein? Também aqui vamos dando boa noite, né? Aqui agradecendo a Eloá, Márcia Siqueira, Denise. Então, todos vocês. Vamos encerrando, né? Estamos aqui já no momento de encerramento do nosso encontro. Vamos agradecendo a todos vocês que estão conosco, a todos vocês que também deixaram aqui o seu like bacana, tá ainda a Josilda, né? O Marcos Grigoleto também, o Tiago Ferraz, enfim, todos vocês, a Gertrudes Lucas, muito agradecido por estarem conosco nesta terça-feira. Amanhã estaremos aqui de volta, aí aqui, só dizendo que vai ter um bolinho, né? E quero lembrar a vocês todos que 19h45 hoje vamos ter a palestra do Jaime Facioli, no perfil, na página, aliás, do Centro Espírita Paz e Amor. Só acessar lá, ou eu vou também compartilhar aqui, claro, para que possam, se assim tiverem o tempo, né, de compartilhar, de ouvir a palestra do seu Jaime, sempre com muita propriedade, tá bom? Então, meus queridos amigos, como a Sônia disse que vai ter um bolinho, que seja um bolinho muito agradável, com muita alegria para todos vocês, viu, Sônia? E para todos vocês, o meu beijo da Célia, aquele abraço do coração para todos vocês. Amanhã estaremos de volta. Com a graça de Deus, tenham todos uma ótima noite, uma ótima quarta-feira. Estaremos aqui no horário combinado. Então, paz e bem para todos vocês. Distribuam a paz, vivam em paz, porque a paz do Senhor seja sempre conosco. Até amanhã. Fiquem bem, paz, luz, um bom descanso para todos vocês. Grato por hoje. Até amanhã. Tchau.